continuar falando da reorganização do modelo assistencial com base nos conceitos de território. A reorganização do modelo assistencial no Brasil, ela iniciou-se juntamente com a instituição do SUS. Sabemos que nós tínhamos um modelo médico, privatista, bem centrado no hospital e na doença e no indivíduo doente. Com a instituição do SUS e todas as prerrogativas que ele nos trazia, ficou evidente que nós precisávamos mudar esse modelo assistencial, reorganizá-lo. E o conceito de território está na base de toda a reorganização do modelo assistencial brasileiro. Nós queremos que esse modelo seja, então, fruto de uma discussão e de uma ampliação dos horizontes, tanto da comunidade, do indivíduo, do usuário, quanto dos profissionais de saúde, para um modelo chamado de vigilância da saúde, onde se tem atividades e preceitos fundamentais baseado no diagnóstico de saúde, nos riscos de adoecer, na promoção, na prevenção, na recuperação, tratamento e reabilitação da saúde de cada indivíduo, das suas famílias e da comunidade. Portanto, nesse modelo assistencial que nós denominamos de vigilância da saúde, o diagnóstico de saúde da comunidade é a premissa básica. Nós precisamos conhecer a nossa comunidade adstrita naquele território. Esse processo é chamado de territorialização, que é o que veremos na aula de hoje com mais ênfase. O planejamento, a programação local é um desafio do cotidiano, porque nós precisamos planejar as ações que virão a atender às necessidades que foram diagnosticadas nessa comunidade. A rede de saúde, a conformação de uma rede que vai integrar os diversos níveis de atenção naquela comunidade, naquele território de saúde para essa população. A abordagem interprofissional, o trabalho em equipe, a referência e contra-referência é um outro atributo do modelo de vigilância da saúde, a educação permanente, que é uma política pública em saúde de formação continuada de todos os trabalhadores para que não se perca no meio do caminho o foco, onde é que nós queremos chegar, como é que nós devemos trabalhar para atender e conformar o SUS da maneira como foi planejado e concebido. A ação intersetorial, já entendemos que nenhum modelo assistencial funciona isoladamente dentro do campo da saúde, mas na saúde nós dependemos de outros setores e essa ação intersetorial faz parte do modelo da vigilância da saúde. O acompanhamento e a avaliação dos usuários, dos indivíduos, da comunidade, é o que nós chamamos de longitudinalidade da assistência. Nós não podemos apenas atender o indivíduo hoje e amanhã não atendermos mais, é outra equipe, outra pessoa. Nós precisamos preservar o que nós chamamos de longitudinalidade. Esse vínculo precisa ser garantido ao longo do tempo. E, por fim, o modelo de vigilância em saúde traz o conceito, nas suas bases ideológicas, o conceito de controle social, que nós já temos como um dos princípios do Sistema Único de Saúde. A vigilância em saúde, não pressupõe vigiar as pessoas e os lugares, mas pressupõe, essas expressões, vigilância e saúde, que nós vamos cuidar, produzir saúde a partir do controle de alguns contextos que envolvem riscos, que envolvem conceitos epidemiológicos e sanitários, que envolvem conceitos ambientais para preservar e promover a saúde daquela comunidade. Então, por isso mesmo, nós utilizamos a categoria território como um dos elementos chamados estruturantes para as suas ações e a materialidade, a concretude das ações junto aos serviços e à população. A estratégia para a reorganização do modelo assistencial, chamada de saúde da família. Então agora nós veremos como que essa estratégia, que nós denominamos no primeiro momento de Programa Saúde da Família e agora nós chamamos de Estratégia Saúde da Família, como que essa estratégia,
quais são os princípios, na verdade, que traz o conceito de território no seu interior e faz com que ela seja, então, o salto de qualidade, aquilo que vai modificar o modelo assistencial em saúde no Brasil, a reorganização desse modelo. Então, os princípios da estratégia saúde da família é, primeiro, adotar a adstrição das famílias. Então, cada equipe, né, de saúde da família cuida aí aproximadamente, no máximo, de 1.000 famílias, o que daria uma população em torno de 4.500 pessoas. O outro princípio da estratégia saúde da família é integrar as ações de promoção, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação, sempre referenciando os casos de maior complexidade para os outros níveis de assistência. É o que nós chamamos de rede de saúde, rede assistencial de saúde. Também a estratégia de saúde da família, ela possibilita integrar e organizar as atividades em um território definido com uma atuação multidisciplinar. Na estratégia de saúde da família, cada membro da equipe tem a sua importância, o seu valor e as suas atribuições, mas é o trabalho em equipe, articulado, discutido, planejado, que vai fazer a diferença na saúde, na perspectiva da saúde daquela população. Como forma de territorialização, a estratégia saúde da família permite que eu demarque, né, que haja demarcação de um espaço concreto de atuação da equipe. Então eu tenho a delimitação de um mapa onde aquela equipe vai atender, sendo que o núcleo da unidade, né, é a família, que vai ser a base e a menor unidade para o desenvolvimento da ação desta equipe multidisciplinar. E a execução das ações vai seguir uma lógica que é, claro, da vigilância da saúde, que é o modelo que pretendemos, e também da valorização da relação entre o usuário e a sua família com a equipe de trabalho. Assim, dentro da perspectiva da estratégia saúde da família para reorganizar o modelo de atenção, nós temos os conceitos de território articulado com a saúde. O que é, então, esse território? Ele tem um caráter político, administrativo, compreende uma área geográfica delimitada que vai comportar uma população com características epidemiológicas e sociais, com suas necessidades e com recursos de saúde para atendê-la, podendo ser desde uma pequena comunidade, um grande bairro, vários bairros de um município ou toda uma região de um estado. Esse território vai depender, e a nomenclatura que nós vamos utilizar para ele, como eu já disse em aulas anteriores, vai depender da região, do estado, porque não é algo fechado, né? Não é algo estático, mas cada região adota uma nomenclatura que vai nominar esses espaços geográficos. Um território, para Milton Santos, que é um geógrafo importante, que contribui para a área da saúde com as suas obras, ele diz que um território é formado por fluxos e por objetos fixos. Então, os fixos seriam aqueles objetos que compõem a paisagem de um lugar. Ele pode ser natural, como um morro, um rio, ou ele pode ser construído pelo homem, como uma ponte, uma estrada, uma casa, uma fábrica. Já os fluxos desse território são aqueles sistemas de circulação e de troca que vão dar vida a esse território, que vão animar, né, trazer animação no sentido da dinâmica que ocorre neste território. Ele pode ser de diferente natureza. Por exemplo, nós chamamos de fluxo de informações, a troca de informações que ocorre naquele local. Fluxo de produtos, fluxo de pessoas, fluxo de automóveis, de cultura, ou também fluxo de drogas, de dinheiro, de doenças. E esses fluxos podem extrapolar um território delimitado. Uma boa concepção é a que Mendes traz desde 1985, em uma publicação. Ele diz o seguinte: território em saúde é um espaço em permanente construção, produto de uma dinâmica social onde se tensionam sujeitos sociais postos numa arena chamada de política, que além de território solo, é também território econômico, cultural e epidemiológico.
A territorialização, portanto, é o processo de conhecer e reconhecer e organizar os serviços com base nesse território que acabamos de ver. Então, o ponto de partida para a organização dos serviços e das práticas do modelo chamado de vigilância da saúde é a territorialização. É a territorialização e o reconhecimento desse sistema local de saúde, que vai esquadrinhar, que vai conhecer cada canto desse território, segundo a lógica das relações que ocorrem ali, entre as condições de vida, o ambiente, o acesso às ações e os serviços de saúde. Mas o que é, de fato, o processo de territorialização? Bom, ele propõe-se a delimitar as áreas de modo a configurar. O que é configurar? Conhecer e reconhecer a realidade de saúde dos diferentes conjuntos populacionais existentes, identificando o que? Seus riscos, seus potenciais, seus recursos, suas lideranças, seus modos de viver e de trabalhar. Isso é o que nós chamamos de diagnóstico territorial. Portanto, o território é um processo resultante de uma dinâmica social, há uma ação da sociedade naquele espaço, né? E essa dinâmica social que ocorre nesse espaço, ela produz certas características que são comuns àquele território. Portanto, nós vamos encontrar naquele território um modo de vida com suas condições de trabalho e de renda, um meio ambiente próprio, que é comum àquele território, concepções sobre saúde e sobre doença, estruturação familiar, acesso à educação, o trânsito, condições das casas, das moradias, da habitação e a cultura que prevalece naquele local. O território é fruto, portanto, de toda essa dinâmica que acontece ali naquele espaço. O processo de elaboração de diagnósticos territoriais, de diagnósticos de condições de vida, de situação de saúde e doença, sempre precisa estar relacionado tecnicamente ao trinômio, chamado de trinômio estratégico: informação, decisão e ação. Se nós estamos trabalhando na reorganização de um modelo que vai preconizar o planejamento das ações, e para que essas ações sejam efetivas, eu preciso de informação que vai me dar um diagnóstico e um posicionamento sobre a decisão que me levará, enquanto equipe, a uma ação efetiva e resolutiva sobre aquela população, aquela comunidade. E por que nós precisamos de um processo de territorialização para mudar o modelo assistencial? Porque a razão de se trabalhar com territorialização em saúde é que a espacialização, conhecer o espaço, contribui para orientar e planejar a nossa intervenção. É o que eu acabei de dizer. Nós conhecemos, temos a informação e o diagnóstico, decidimos e agimos. Então, uma vez que essas microáreas, que são entendidas como uma área minimamente homogêneas, e as condições de saúde ali são muito parecidas, vão facilitar o planejamento e as intervenções naquela comunidade, naquela microárea que nós delimitamos. É uma das formas de se garantir, portanto, um dos princípios do SUS, que é o da equidade, ou seja, reconhecendo, conhecendo, diagnosticando essa comunidade minimamente homogênea, eu consigo tratar de forma desigual os desiguais, levando um conceito de maior justiça social a essa comunidade. E para que eu tenho um processo de territorialização? Porque eu preciso orientar as intervenções de acordo com a necessidade de saúde daquela população. Isso é o que nós chamamos de planejamento local. Também preciso racionalizar. Lembra que no modelo lá atrás havia um grande desperdício? Pois é, quando eu conheço a população e o território onde eu atuo, eu racionalizo os meus recursos, utilizo com muito mais responsabilidade. Também hierarquizo a oferta de serviços. Ofereço
em maior número aqueles que mais precisam e centralizo em algumas regiões aqueles que podem servir de uma forma melhor a maior número de população, maior número da população. Permite também desenvolver vínculo entre equipe de saúde e comunidade. Então eu territorializo porque me permite conhecer as pessoas com as quais eu vou trabalhar. E também reforça as práticas institucionais baseadas no compromisso. Eu tenho vínculo, portanto eu desenvolvo compromisso na responsabilidade e na busca da eficácia e da eficiência sanitária com relação àquela população. Então vimos que o processo de territorialização, ele tem uma justificativa, né, um porquê, um para quê, e dentro do seu conceito, nós emprestamos aquele que mais se aproxima da realidade das práticas em saúde, que é, na verdade, trabalhar com a perspectiva da ação social dos indivíduos, das suas famílias e comunidades sobre aquele território. Então, uma proposta de mudança, né, de reorganização do modelo assistencial, que seja fundamentada, baseada na perspectiva do território, conforme nós vimos nessas aulas, ela sempre tem que considerar o sistema construído pela sociedade naquele território e também os objetos naturais existentes, enquanto recursos e potenciais a serem utilizados por essa população, mas também como exposição a riscos e as dificuldades que esses recursos naturais ou não, objetos fixos, possam trazer para aquela população. Precisamos, quando trabalhamos na perspectiva do território, né, da territorialização, para a mudança do modelo, para a reorganização do modelo assistencial, nós precisamos conhecer e identificar quais são as interações, os diversos tipos de interação que ocorrem nesse território. Então, se eu vou utilizar os recursos, os potenciais que há nesse território, até que ponto as regras de utilização desse território promovem riscos ou desencadeiam diferentes comportamentos e hábitos nessa população. Então, não é apenas verificar, olhar, né, conhecer e identificar os objetos que se constituem naquele território, mas é observar a relação desses objetos fixos e fluxos, naturais ou construídos, com essa população. Essa interação entre o sujeito e esses objetos e esses fluxos vão desencadear hábitos e comportamentos que podem inclusive ser de risco e que nos farão compreender os modos de vida, de trabalho, as condições de vida e trabalho daquela população. Também vamos compreender, a partir dessa interação da comunidade, do cidadão, da cidadã com o seu território, as características e comportamentos que levam a problemas de saúde. Então, como nós vamos identificar, né, quais são os problemas de saúde se nós não conhecemos esse território? É muito estanque, muito estático imaginar um sujeito num consultório apenas com as informações que ele traz ali naquele momento de atendimento às suas necessidades. Conhecendo as suas condições de vida e saúde, permite a ampliação do horizonte em que nós vamos observar esse usuário, esse cidadão, essa cidadã e sua família. Nós conhecendo o local, o território onde ele vive, nós podemos então construir uma perspectiva muito mais abrangente acerca dos problemas e das necessidades que ele nos apresenta, bem como a utilização dos recursos que se encontram nesse território para atender a essas necessidades. Nessa abordagem baseada no território, na territorialização, a reprodução social, ela está diretamente ligada com a reprodução material da vida cotidiana das pessoas, traduzidas pelas condições concretas onde essas pessoas vivem, trabalham, né, constituem suas famílias. A existência dessa população está vinculada àquele território e ela reproduz socialmente aquilo que ela encontra de fato, materialmente,
naquele território. Essa reprodução material produz contextos diversos de situação de saúde da população que vai estar relacionado diretamente às condições de vida daquela população. Então, esses contextos são constituídos por uma diversidade de usos como reflexo de uma rede de interações diversas no âmbito sócio, político, econômico, cultural, territorial, que vão implicar no processo social dessa comunidade como um todo. A análise social do território deve ser sempre construída de forma a contribuir na identificação das informações. Eu preciso operacionalizar as tomadas de decisão e definir as estratégias de ação da equipe como um todo, no planejamento e na execução das suas ações, nas diferentes dimensões do processo de saúde e doença, conforme concebidas naquele território por aquela população. É muito diferente eu trabalhar com uma população indígena, por exemplo, que concebe diferentemente dos padrões urbanos o que é saúde, o que é doença, para então planejar e executar, implementar ações que vão trazer benefícios para aquela comunidade. É através desse reconhecimento, é através dessa informação, identificação e informação desse local é que eu vou poder agir trazendo resolutividade para aquela comunidade. Quando eu utilizo o conceito de território em saúde, eu preciso estar atento para entender que não é o território em si, enquanto espaço geográfico, que me interessa, mas é o território como ele é utilizado por essa população. É isso que vai me trazer as condições de risco ou de potenciais de saúde, inclusive para aquela população. Também preciso compreender que não faz sentido pensar no território como uma mera delimitação de uma área. Eu não posso pensar a territorialização apenas como uma descrição daquilo que encontra-se naquele espaço geográfico. Mas eu preciso reconhecer os processos sociais que ali acontecem, que ali ocorrem e que muitas vezes vão transgredir os limites impostos pelos próprios atores determinados e envolvidos naquele processo. Nesse sentido, quando eu busco aperfeiçoar, a ação institucional do setor saúde, eu preciso reconhecer que o território é muito mais do que a sua delimitação funcional, mas eu preciso compreender que há ali naquele território uma instância de poder, uma instância onde as populações participam desse processo de poder, e esse poder será legítimo à medida em que as pessoas de fato participem daquela constituição. Eu preciso conhecer o território, a sua população, os processos que aí se desenvolvem, bem como reconhecer as múltiplas e diversas territorialidades existentes nessa arena, nesse cenário territorial. É preciso enxergar o setor saúde como alguém a mais, como algo a mais nessa arena social. Então, se eu tenho um contexto, a equipe de saúde, a saúde, o setor saúde é um ator a mais envolvido nesse cenário. Para que eu possa, então, entrar nessas relações de forças, legitimar esses poderes que estão ali apresentados e aí sim conseguir, então, enquanto equipe, enquanto unidade de saúde, conseguir construir ambientes saudáveis. De fora desse território, sem legitimar e participar o meu envolvimento e a ação que eu posso ter sobre esse território e esses indivíduos, eu não consigo ações benéficas, frutíferas e efetivas sobre esse território, porque a unidade de saúde e os indivíduos não são reconhecidos como tal, não são legitimados como alguém reconhecidamente encarregado de designar saúde a essa população.
Essa construção dessa perspectiva de credibilidade e legitimidade da equipe de saúde será tão mais sólida quanto maior for a participação tanto das pessoas, dos atores equipe, quanto do setor saúde como um todo, na vida e na dinâmica desse território social, respeitando, claro, as suas territorialidades. Por isso, quando eu utilizo a categoria território no âmbito da saúde, pensando na perspectiva da mudança do modelo assistencial, eu tenho que pensar que o território é o elemento estruturador das ações em saúde e que isso é muito mais do que gerar novas delimitações administrativas. Não é isso que nós pretendemos com a territorialização, apenas cercar um espaço para que eu possa gerenciar e delimitar ações administrativas. O que eu faço com o processo de territorialização é legitimar a força que a saúde, enquanto setor, enquanto campo e seus atores têm sobre a vida dessas pessoas, dessa comunidade, levando os benefícios que o conhecimento e o campo da saúde podem levar a essa população. Para isso, quanto maior a participação, quanto mais sólida e verdadeira for essa participação, mais sólido e verdadeiro serão os resultados advindos dessa relação com essa comunidade. Participar, pactuar e se responsabilizar solidariamente são as estratégias política e territorial que nós fazemos uso, né? O sistema de saúde pode fazer uso para pôr em prática as diretrizes de descentralização, de regionalização e de municipalização. Através dessas diretrizes, nós de fato vamos efetivar a universalidade, a equidade, a integralidade das ações, que são os princípios constitutivos, né, do Sistema Único de Saúde, garantidos na Constituição Federal da nossa República a todo cidadão, como seu direito de cidadania assegurado pelo Estado. As estratégias serão muito mais eficazes à medida em que estejam melhores informadas dos processos que participam na construção desses territórios de saúde. Então, nós precisamos compreender que fazer parte do território não é apenas instalar um serviço de saúde no meio de uma comunidade, mas é estabelecer relações com esse território, conhecendo, diagnosticando, legitimando essas relações para que possamos, de fato, contribuir na melhoria de vida, de qualidade de vida desses cidadãos que têm esse direito garantido pela Constituição Federal. Esses são os benefícios que o processo de territorialização traz e que vem para reorganizar o modelo de atenção à saúde num modelo de vigilância da saúde da população. Portanto, territorialização é um caminho eficaz para que possamos, de fato, ter efetividade e resolutividade nas ações de saúde coletiva. Obrigada e até a próxima aula.